a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Às vezes a gente esquece o que realmente faz a gente feliz. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, sou Indiara Vitório, produzo conteúdo aí, tanto no Instagram, no YouTube, TikTok e aqui no Aprendi com Manhã. Só que o Aprendi com Manhã acho que é a forma mais diferente que eu me expresso. É um bate-papo entre amigas, eu e você e eu. Amigos também, que eu sei que tem alguns homens que me escutam. Refletindo o que eu aprendi com manhã, o que eu quero levar pra frente e também o que eu não quero levar, né? E não só com manhã e não só. Não sei se você percebeu, né? Nos últimos meses, manhã não tá participando e tal. Eu sempre pedia pra ela gravar um áudio. Mas depois da perda da minha avó, que agora completam... Minha avó faleceu em agosto, né? No dia 22 de agosto. E aí, minha mãe tá bem bagunçada, assim, ela tá bem sem paciência quando eu peço pra ela. Mas volta e meia eu vou tentar aí trazer áudios com ela. Mas eu sempre tento colocar aqui o que eu aprendi com ela, com vovó, com as minhas tias e com as mulheres que estão ao meu redor. As mulheres que estão ao meu redor me fortalecem muito. E, enfim, eu tento sempre estar refletindo e trago isso em forma de bate-papo. Eu amo essa produção de conteúdo. E isso me fez... tava pensando muito, né, nessas coisas do que te faz feliz, né? Nesse momento de final de ano, a gente fica refletindo. Como foi o ano, o que a gente quer pro próximo ano. E aqui eu quero partir do princípio de que a felicidade que eu quero trazer aqui, né, que a gente vai refletir juntinhas, não é... Eu não penso nela como total oposto de tristeza, né? Não é essa dualidade, felicidade ou tristeza. Alegria ou tristeza, né? A gente, às vezes, eu acho que quando a gente é criança, a gente enxerga isso muito como lados opostos. E eu até fiz um reels no Instagram falando, né, que sentimentos coexistem. E eu acho que esse ano foi o ano que eu mais aprendi na prática de que sentimentos, eles realmente coexistem. Por isso que eu tava com ranço daquela trend no Instagram. Tô com ranço ainda. De, como é que eu vou ser triste esse ano? Como se fosse isso. Só felicidade ou tristeza. Então, aqui quem vem escutando, né? Eu sei que tem aprendizes de carteirinha aqui. Inclusive, obrigada a todo mundo que vem acompanhando, que acompanhou esse ano. Eu tô muito nessa vibe de agradecimento, porque eu fico muito feliz com o alcance do podcast. E com o feedback de vocês, né? Com a interação de vocês, com o carinho de vocês. Tem gente que já tem ali o hábito de me escutar toda semana e eu fico muito honrada por isso, por fazer parte da sua vida de alguma forma. E é engraçado, né? Ter essa contribuição mesmo no mundo. E produzir o podcast me faz muito feliz. Me faz, de verdade, muito feliz. E eu acho que eu até falei, né, no meu vídeo no YouTube, falei no Instagram, eu tava realmente pensando nos últimos dias em desistir da produção de conteúdo. Principalmente por esse alcance, né? Assim, eu botei minha cabecinha no lugar e pensei, tá, você gosta disso? Gosto. Eu amo produzir. Eu amo sentar aqui, agora eu tô sentadinha aqui, em frente ao microfone, falando. E eu sinto uma sensação diferente quando eu tô produzindo, quando eu tô gravando. Eu venho aprendendo a reconhecer muito, assim, o meu talento, sabe? Tanto na negociação de vendas, e que é um talento meu, assim, que, não sei. Eu acho que esse é um talento que eu trabalhado muito nos bastidores, né? Nos meus empreendimentos. Eu trabalhei muito tempo para os outros, né? Eu vendi intercâmbio para Irlanda até abril desse ano. E trabalhei 3 anos com isso. 3 anos e pouco foi. E eu fico assim, cara... 3 anos. Foram 3 anos. E eu ficava assim, nossa, eu tenho um talento muito bom. E às vezes eu fico muito feliz quando eu consigo sentar e fazer uma negociação muito boa. E eu sei que isso é uma coisa que não é uma habilidade pra todo mundo. Sempre tem uma galera assim meio... eu não gosto de vender, eu não quero vender. Que gera uma tensão, né? E tudo pra gente é venda. E isso me fez aprender a lidar com não. A não ter tanto ego, né? Então, é uma habilidade ali que eu sei que é muito
preciosa, né? Saber se vender e saber negociar. E aí ontem mesmo, né, eu tava numa negociação assim, e eu fico muito feliz quando eu consigo achar um pacote, né, de viagem para um cliente. Meu foco hoje na agência é vender passagens Brasil, Europa. E a maioria dos meus clientes são intercambistas. E como eu fui intercambista na Irlanda, começa por aí, né? A maioria dos meus clientes são intercambistas justamente por isso. E eu fico muito feliz quando eu acho uma passagem muito boa em que é bom para ambos os lados. Para a empresa, no sentido de a gente não tá perdendo tanto margem, a comissão e tal. E o cliente também tá pagando um preço muito bom. E aí, meu vício, né, que eu tava falando, é filme de Natal. Essa época de Natal, eu amo assistir filmezinho de Natal. E é engraçado que pela primeira vez na minha vida armei uma árvore de Natal aqui em casa. E eu também acho que eu já falei dessa sensação de que acho que é a primeira vez na minha vida que eu tenho uma sensação de que eu amo a casa que eu tô, eu não quero mudar nada nela, sabe? No sentido assim, lógico, a gente quer comprar casa a longo prazo, enfim, eu quero melhorar algumas coisas, né? Mas o básico eu tenho, e por muito tempo eu não tive o básico. E essa tá sendo a primeira vez na minha vida que eu tô experimentando ter uma casa confortável, gostosa e aconchegante, que eu quero, assim, às vezes é difícil sair dela. Quem viu meu escritório no YouTube vai ver como meu cantinho é gostoso, assim, é muito a minha cara. E aí, assistindo o filme de Natal, eu tenho sempre várias críticas, né, gente? Porque filme de Natal é aquela coisa, parece que é muito aquela dualidade, felicidade e tristeza. Mas eu assisto porque, não sei, é uma coisa de criança ali, eu acho que é meu também entender o que é realidade. Eu lembro de uma coisa que em uma sessão de terapia, minha terapeuta falou, que ficou muito marcado em mim. Que ela falou assim, Diara, você não tá vivendo um conto de fadas, você tá falando, na época eu falando sobre amor, né, sobre sentimentos, ela falou, você tá falando como se você vai encontrar uma pessoa e vai amar ela da noite pro dia. Isso é em filme, você não tá vivendo em filme, não é conto de fadas. E isso ficou muito na minha mente, o quanto a gente absorve, né, desses filmes, do que a gente quer, vai ali na utopia de que isso vai acontecer. E aí, é interessante pensar nisso. E aí eu tava assistindo o filme de Natal, porque assim, eu tenho várias ressalvas com filmes de Natal. Apesar de gostar de assistir, eu tenho várias ressalvas. E aí eu sempre tento, né, cavucar pra assistir um filme de Natal com pessoas negras, que é mais difícil, a gente sabe. E aí eu assisti assisti 2 filmes ontem, um que eu já tinha assistido e um que era esse com pessoas negras que eu até brinco, né, com meu companheiro, que ele é negro, e assim, é um vício meu. Eu sempre gostei de assistir filme de Natal. E eu fiquei surpresa que ele também gosta. E a gente tá assistindo esses filmes de Natal ali. E aí eu falando assim, olha, isso que é um filme de verdade. Que é as pessoas gritando, porque pessoas... eu não sei se isso é comum de brasileiros ou de pessoas negras, mas eu sinto que os filmes de Natal com pessoas brancas é aquela calmaria, né? Nada contra. Tem até amigos que são. Meu namorado até é. Meu noivo até é. E aí a gente... conversando e tal. Aí eu falei assim, isso que é um filme de verdade. E eu me identifico muito mais. Enfim. E aí, nesse filme que eu tava assistindo, era uma família que eles viveram, né? O casal viveram por muitos anos, tiveram uns 4 filhos. E nesse último ano, né? Que é o que passa o filme, vai mostrando a cronologia ali do tempo. E no último ano, a mãe, né? A esposa do cara e a mãe dos filhos dele, ali, faleceu. E todo mundo ficou perdido, né? Sem aquela base da mãe. Sem saber cozinhar, né? Tava perto do Natal, sem saber o que cozinhar e tudo mais. Seria o primeiro Natal da família sem ela, o que me pegou também, que esse tá sendo o primeiro Natal sem a presença física da minha avó, sem saber que vovó tá ali. Então, eu falei, nossa, não sei se era o momento certo de assistir. E aí, no final do filme, o filme é incrível. Almost Christmas, o nome do filme. Eu não sei como é que ele vai ser em português, talvez Quase Christmas, ou Quase Natal. Então, Quase Natal. É uma família negra. É porque eu assisti, aí aparece aqui pra mim os títulos em inglês. Mas tenta Quase Christmas, que talvez Quase Natal. Por que eu tô falando Quase Christmas? Gente, me perdoa. Que o nome ficou na minha mente em inglês. Mas tenta colocar, porque é um filme muito bom. E um filme que eu acho que é mais próximo da nossa realidade. Enfim. E aí, no final, o pai, né? Ele fala assim... Nossa, eu sempre
na minha vida, eles eram um casal lindo. Na minha vida, eu sempre fiz de tudo pra dar o melhor pra sua irmã. Ele tava conversando com a irmã dela, que veio passar o Natal e tal. E essa irmã, ela era o conceito de tia rica que eu sempre sonhei. Tanto é que meu querido falou bem assim, ó, o que tu queria ser aí, né? Aí eu falei, o que eu sou? Ele mas agora tu tem a mim, não vai ser solteirona. Aí eu falei, porque eu na minha cabeça, pra mim, eu seria solteirona, assim, a tia rica viajada. E que bom que eu tenho uma pessoa legal do meu lado pra me acompanhar nesse embalo, mas eu tava bem com esse conceito também. Enfim, e aí a tia fala assim, ele fala, eu sempre tentei proporcionar o melhor pra ela, na vida dela. E eu não sei se eu fui muito bom nesse trabalho. Aí ela fala assim, nossa, eu nunca pensei que você pudesse falar algo tão estúpido assim. Aí ela vai explicando, olha, ela era super viajada, eu fui pra não sei o quê, pra não sei aonde, pra não sei aonde, pra não sei aonde, pra não sei aonde, e esse era o meu felizes para sempre. Isso me deixou genuinamente feliz. Essa minha vida, né? Ela era super viva, assim, sabe? O conceito de felicidade dela era diferente. Mas a minha irmã, ela queria exatamente o que ela teve com você. E você ajudou ela a ser feliz, a ter o felizes para sempre dela. E aí é muito louco, porque a irmã dela tinha um conceito de felicidade totalmente diferente do que ela, né? Do que a esposa do cara. E isso me fez lembrar do que às vezes a gente vai sendo atropelado pelas demandas da vida. Eu acho que também a nossa geração, que tem tanta influência da internet, às vezes a gente esquece o que realmente faz a gente feliz. Eu, particularmente, né, eu tô falando da gente de forma geral, porque eu não gosto de me isentar das coisas, mas eu sempre tento trazer essa reflexão pra minha vida, principalmente como imigrante, como viajante, ver se tá compensando, porque eu não tenho medo de mudar a rota. Acho que vocês conseguem, quem me acompanha há muito tempo, ver essa coragem, que não é a ausência de medo, mas eu também, assim, talvez se eu tiver que mudar, vai ter medo, tá? Não tô dizendo que eu não vou ter medo, mas eu entendo que as mudanças fazem parte do processo, então eu não tenho medo nossa, se mudar e tal. A mudança em si pode me causar um susto, um medo, mas eu não tenho medo de mudar, de recalcular a rota, sabe? Se for preciso. Tipo, eu não tenho medo de passar por isso pra depois encontrar a felicidade. E a felicidade, ela não é linear, né? E eu consigo perceber também quando a gente vai consumindo conteúdo ou absorvendo outras culturas. E consumindo conteúdo, eu não tô falando só de internet, mas quando você vai lendo e tal. Cada cultura, né? Eu acho que a gente, do Ocidente, tem uma visão do mundo de uma forma que parece o padrão, mas se você vai para o Oriente, se você vai para países de África, a felicidade e o que completa essas pessoas, né, essa completude é totalmente diferente do que a gente enxerga como felicidade. E eu trago essa reflexão, eu tenho Thaisa, que é minha prima e irmã, e é a pessoa da minha família hoje em dia que eu tenho mais contato, que, assim, independente da distância, a gente tá sempre presente uma na vida da outra. A gente tava até brincando com isso, que as nossas mães, elas conversam muito. A mãe dela é irmã de manhã, e a mãe dela é a minha madrinha, que eu chamo de Dinda, né? Que é como se fosse minha segunda mãe. Então, elas são muito próximas. A gente tava brincando, porque esses dias ela tá na casa da minha madrinha. Aí ela falou assim, nossa, tua mãe conversa com a minha, viu? Misericórdia. Eu falei, a gente vai ser assim quando ficar vendo. Porque a gente já é assim, mas no WhatsApp, né? Não liga tanto. Então, é meio que a atualização disso. E eu e Isa, a gente pensa muito parecido, no sentido dentro da nossa família, acho que a gente aqui mais tem uma personalidade parecida, né? Porque como a nossa família materna, os parentes em si, né? São muitas pessoas, eu acho que eu e Isa somos as pessoas que temos mais afinidade nas visões de mundo. Mas, de contrapartida, a gente é muito diferente, assim, a gente conversa, a gente tem muita afinidade. Como eu sou um pouco mais velha que ela, acho que eu inspiro em muita coisa, mas eu também me inspiro muito nela por ser mais nova e ter a maturidade que ela tem, então a gente tem muita troca. Mas, por exemplo, ela sempre fala assim, irmã, esse estilo de vida, ela me admira, ela apoia, mas não é o estilo de vida que faria ela feliz. E do mesmo tempo que, tipo, ela, por exemplo, a gente é diferente, eu sou da área de comunicação, ela é formada, ela é fisioterapeuta, tá na residência, no hospital.
E eu, por exemplo, eu não me vejo, né? Tipo, quando eu pensava ali na minha formação e tal, eu não me via trabalhando na área de saúde, por exemplo. Então, o que faz a gente feliz no nosso dia a dia são coisas totalmente diferentes, mas que a gente tá ali se conectando. Então, que a gente não precisa ser igual, né? A gente não precisa ser igual para se conectar e tal. Lógico, a gente vai ter sempre essa identificação. E aí, nesse embalo de fim de ano, eu queria trazer essa reflexão, né? Quero trazer essa reflexão para você. O que é que te faz feliz? Aqui, quando eu falo, gente, nossa, com 28 anos que eu consegui tal coisa e tal, é justamente pra trazer pra você a realidade, sabe? Das coisas. Às vezes eu fico com receio de pensar assim, nossa, eu não quero trazer uma visão vitimista, não é a palavra. É, eu lembro que eu acho que isso me pegou uma vez que eu teve uma. Logo no meu início na Irlanda, quando eu contava a minha história, teve uma pessoa que eu achei que era minha amiga, mas que depois eu vi que não era. Meu segundo Natal na Irlanda, então tava um pouco. Eu já tava menos pior. Isso é doido porque eu não tô conseguindo lembrar do meu primeiro Natal na Irlanda. Eu lembro que eu chorei muito. Mas eu não lembro como eu passei ele. Então eu tô na dúvida se esse foi o primeiro ou se foi o segundo. Talvez algo que a experiência foi tão traumática que minha memória tá tentando me proteger. O que foi que aconteceu? Essa pessoa, que era uma pessoa que a gente era muito diferente. Eu já sabia, eu tinha várias ressalvas com ela. Mas eu não tinha ninguém ali. Ela era minha vizinha, me acompanhava no Se Vai Embora, foi muito querida desde o início. Me ajudou com o aluguel da casa pra achar uma casa aqui na Irlanda. Quem já morou na Irlanda sabe que era muito difícil, ainda é uma demanda muito difícil achar casa na Irlanda. E aí, beleza, essa pessoa, eu vou tentar não citar nomes, mas também se ela ouvir, paciência. É uma coisa que a maturidade, que o perto dos 30 tá me trazendo de entender que, cara, é isso. Gente, se você de alguma forma participa da minha vida, você vai aparecer aqui no meu conteúdo, direto ou indiretamente. E é isso, eu tento preservar a imagem da pessoa, mas como eu compartilho muito a minha vivência, se você impactou na minha vida de alguma forma, vai aparecer aqui. Então, esse relato impactou na minha vida de uma forma. O que aconteceu? Eu fui, né, não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo Natal. Essa pessoa, ela ia fazer um amigo secreto na casa dela. Não, foi o segundo. Lembrei, foi o segundo. Não foi o primeiro. E aí ela ia fazer um amigo secreto e tal, ia fazer uma festa de Natal, criou um grupo, pipipi, popopô. E nessa época eu tava passando por uma transição de trabalho. Eu tava saindo do Starbucks, onde eu trabalhava como barista, para ir pro Tesco. Então, quando eu consegui essa oportunidade no Tesco, que era pertinho de casa, eu tive que dar meu aviso no Starbucks. Só que eu não sabia que eu tinha que cumprir 2 semanas de aviso. E aí, no Tesco, que era o mercado que eu comecei a trabalhar, eu tinha que começar de imediato. Então, eu fiquei 2 semanas, bem nessas semanas do Natal, trabalhando nos dois. Bem ali só os últimos dias, acho que o dia 23, que eu consegui sair do Starbucks. E aí, ela tava mandando mensagens no grupo e eu não tava conseguindo ver, porque eu tava tendo aula na escola, tava indo pro Starbucks, tava indo pro Tesco e eu tava dormindo muito pouco, um frio da porra. Eu não tava conseguindo ver. E eu coloquei mais algumas amigas ali, né? Algumas pessoas que a gente conhecia. E eu não vi, na verdade, que ela tinha decidido um amigo secreto, era pra levar um presente e tal, e que todo mundo precisava comprar um casaco de Natal, um hoodie, né? Nesses países frios tem muito, chamam de hoodie, é tipo um moletom com estampa de Natal. E eu não vi. Então, gente, tava dia 22, eu ainda não tinha comprado esse bendito casaco de Natal e não tinha comprado nada pra levar de presente. E eu também tava muito quebrada de dinheiro nessa época. Eu não lembro, acho que eu mandei um dinheiro também na época pra uma dentadura que vovô precisava. Enfim, eu tava muito quebrada de dinheiro e tava preocupada com o valor que tinham estabelecido ali. E eu também, eu acho que naquela época, nos meus primeiros anos da Irlanda, eu tinha um hábito que hoje eu evito muito, né? Que não era nem de ser pão duro, mas eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. Que acho que essa sensação ainda tem em mim. Mas que eu tento controlar isso, né? Porque eu acredito muito na energia que você emana, no sentido de, ai, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Sempre tento não ficar falando isso.
Por mais que eu não tenha dinheiro naquele momento, eu acho que falar o tempo todo que não tem dinheiro, isso vai atraindo, sabe? E eu aprendi isso. Mas naquela época eu falava muito isso, assim. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E porque eu tava muito focada em juntar uma grana, em ter uma reserva e tal. E eu demorei de ter um trabalhinho certo na Irlanda, né? E o Starbucks era muito restrito. Então, eu saí do Starbucks porque eu trabalhava como babá e no Starbucks. E nessa época, o segundo Natal, foi 2020. Pandemia, início de pandemia ali, né? E aí, eu tava só com o Starbucks, eu tava com pouquíssimo dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar no Tesco, mas eu ainda ia receber esse dinheiro. E quem já foi intercambista, eu sei que tem muitas pessoas que foram intercambistas aqui, ou imigrante, sabe como é, né? Esses primeiros anos como imigrante, eu tava muito lascada de grana. E o meu ex-namorado, né, que foi comigo pra Irlanda na época, também tava passando por uma transição no trabalho. Então a gente tava muito lascado de dinheiro, muito mesmo. De ir no mercado, a gente falava, vai gastar 20 euros, e a gente só podia gastar 20 euros, pegava a calculadora e botava item por item pra ver, né? Tipo, pra não passar no caixa e tomar um susto, a gente ia calculando enquanto botava no carrinho e pegava o que dava. Se não desse, a gente esperava a próxima semana pra poder pegar. Pegava o essencial ali. Era isso. Era apertado. E eu não tô brincando enquanto eu tô falando isso. E aí, menina, ok. Quando eu cheguei, passei na casa dela, acho que foi no dia 23, eu falei, menina, eu não comprei ainda o casaco. E eu não vi, fui olhar hoje as mensagens no grupo e vi que tinha coisa do presente. Eu não sei o que comprar e tal, e não vi, acho que ela tinha estipulado, era que é 25 e tal. Falei, não pode ser por 15, porque seria eu e meu ex-namorado, e a gente tá bem apertado de dinheiro e tal. Ela, porque eu falei, Indiara, que tinha. E ela era uma pessoa que tinha dinheiro no Brasil, né, era classe média no Brasil, e tinha uma situação lá na Irlanda já mais confortável, porque ela tinha mais tempo, ela tinha um trabalho melhor e tal. Eu falei, calma, eu vou comprar. Não tô dizendo que eu não vou comprar. Não tô dizendo que eu não vou participar. Mas eu quero saber qual foi o valor que vocês estipularam. Eu não consegui participar. Ela, porque você não conseguiu ver nada. Que não sei o quê. Enfim, começou a jogar um monte de coisa na minha cara já nesse dia. Aí ela pegou e falou uma parada tipo assim. Indiara, porque você sempre aqui não tem dinheiro. Você é sempre a coitadinha. Gente, isso me pegou. Me deu uma vontade de chorar na hora. Porque eu comecei a me culpar, sabe? Eu falei, gente... Caralho, velho. E nisso, tá. A gente já tinha pago a contribuição, acho que ficou 25 euros pra cada pessoa, pra fazer a ceia. E aí, quando chegou no dia 24, eu comecei a chorar. Falei, eu não vou. Era uma pessoa que eu confiava, que eu tinha como amiga, que foi quando eu aprendi também, que nem todo mundo é seu amigo, né? Porque eu acho que, tipo, o jeito que ela falou, ela poderia até falar uma mensagem diferente. Depois eu até entendi o que ela falou, nesse sentido de energia, de não ficar falando que não tem dinheiro e tal. Mas ela meio que eu tava passando por uma fase muito difícil. Eu compartilhei coisas da minha vida, né? No sentido que vocês acompanham aqui, olha, de onde eu vim e tal. E ela meio que jogou isso na minha cara, assim. Ela, você sempre a coitadinha, sempre que não tem dinheiro. Aí eu falei pra meu ex-namorado, eu falei, cara, eu não vou pra ceia lá e tal. Ele, vamos, menina, vamos, eu tenho as coisas lá. Só não conversa sobre isso. Tá bom. Contra a minha vontade. Daí também tinha outras pessoas que eu tinha meio que conectado essa amizade dela com essas pessoas. Que inclusive uma dessas pessoas deve estar escutando o podcast agora. Aí a gente foi. E aí eu fiquei, cara, eu não vou me entrar nesse assunto. Gente, passou ali uma boa parte da noite. Pronto, o primeiro Natal eu passei com ela na casa dela. Aí esse foi o segundo, foi isso mesmo. A memória tá vindo. E aí a gente foi ali. E aí, quando chegou, em um certo momento da noite, esse assunto veio à tona de novo. E aí, eu falei pra ela, fiz, cara, eu entendo sua chateação, eu peço desculpas por isso. Mas, tipo, pra mim, o conceito de Natal é diferente. Minha família, de fato. E aí, eu fiquei, tanto é que hoje, eu acho que isso... eu lido melhor, mas ainda tem uma partezinha, eu tô explicando aqui esse contexto, eu acho que tem uma partezinha de mim que fica com medo de quando eu falo a minha história, de ficar parecendo que eu tô me fazendo de vítima ou que eu sou a coitadinha. E não é sobre isso, tá, gente? É da gente equilibrar as coisas mesmo. Eu acho que tem muita gente privilegiada na internet, mostrando um privilégio. Por exemplo, eu tenho muito ranço, desses influências grandes, tipo uma Virgínia da vida, que eu não sigo, mas que ela é tão famosa que acaba chegando ali, né, informações sobre. E eu fico sem entender porque essa pessoa tem tantos seguidores, porque ela não representa o trabalhador brasileiro, o real do Brasil, o suco do Brasil. E isso me dá raiva,
Porque eu produzo conteúdo tão legal e trago tudo de forma tão humanizada e não sai, sabe? Tipo assim, fico, velho, a internet às vezes é patética, não é possível. É que nem colocar 2 milhões de seguidores pra aquela menina lá do avião. Gente, o que é que tá acontecendo com a sociedade? Eu fico assim, em choque. E aí eu peguei e falei pra ela, fiz, olha, nega, eu entendo, né, que pra você o conceito de Natal é diferente, precisa ter presente, precisa ter casaco, mas pra mim, de verdade, eu não ganhava presente quando eu era criança. Minha mãe não me dava presente. Minha mãe nem armava árvore de Natal, porque ela não tinha tempo. Não tinha isso. A gente tava na Bahia, era calor, era um pedacinho de roupa, meus pés descalços. O que pra gente era valioso era estar reunido na casa de vovó e ter comida na mesa. Pra gente que vinha dessa realidade, a comida na mesa era a nossa maior felicidade, porque não tinha aquela coisa assim, ai, eu vou ter extra, sabe? A comida era essencial e ter muita comida era, tá, deu certo. Isso aqui eu tô feliz. Então, quando eu falei de me reunir com vocês, era pra estar junto. Desculpa não ter atendido a expectativa. Por birra, eu não fui com casaco de Natal. E aí ela pediu desculpas também, pelo jeito que ela falou, porque ela falou mais coisa, viu? Ela falou mais coisas, assim, porque eu já te chamei pra vários lugares e você disse que não tinha dinheiro. Eu fiz, mulher, eu realmente não tinha. Eu tô no meu início aqui na Irlanda, que ela foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, que criou uma amizade. E eu falei, meus 2 primeiros anos ali de imigrante na Irlanda foram muito puxados, de verdade. Hoje as pessoas me veem assim de forma mais confortável e acho que já vim direto assim, né? Tem uma galera que me conhece depois, que me admira e fala, nossa, você está muito bem na vida. E sim, eu tô muito melhor do que eu cheguei, mas todo início de imigração, se você não é herdeiro, é difícil. E aí eu falei pra ela me pediu desculpa e tal, eu falei, porra, porque eu já te chamei pra isso. Ela começou a listar um monte de lugares que ela tinha me chamado e que eu falei que não ia porque eu não tinha dinheiro. E realmente eu não tinha. Porque ela ia pra lugares mais chiques, assim, pub na Irlanda pra sair e tal. E ela falava, porque você tem que aproveitar. E eu não aproveitei meu período na Irlanda, porque eu tava muito nessa, com medo de não ter dinheiro, de não ter uma segurança, de não ter dinheiro pra voltar. E eu acho que foi desequilibrado, sabe? De realmente não aproveitar. Mas que não era que, tipo, eu queria. Mas eu também tinha muito medo de não ter dinheiro ali. E aí eu falei pra ela, fiz, cara, é isso? Eu não tenho uma segurança de alguém aqui, se der errado no Brasil. Eu não tenho uma segurança de alguém pra falar, olha, vende, tá tudo bem, eu pago tua passagem, pelo menos. Eu realmente não tenho. E isso eu sei que eu preciso melhorar, mas eu fiquei muito chateada do jeito que você falou e tá. Ela me pediu desculpa, eu fiz, você tá desculpada, mas pra mim a amizade não faz mais sentido. E, gente, eu acho que eu sou uma amiga muito leal, sabe? Mas eu também sou muito sincera. Minha amiga diz que Bruna Freitas, ela fala que... Como é que ela fala? Honestidade brutal. É uma coisa assim que ela define, que ela diz que aprende muito comigo. Mas realmente, eu tento muito. As relações que eu tenho de longo prazo, eu tenho amizades de anos, assim. Eu preciso ser sincera, sabe? Não impor a minha opinião, mas eu preciso ser honesta comigo e com a pessoa. Se eu quero que realmente essa relação dure. E leal comigo mesma. Eu venho sempre aprendendo isso. Isso me traz felicidade. E aí eu falei pra ela, eu sou muito grata por tudo que você fez. Sou muito grata, real, pela nossa amizade ali. Mas pra mim não faz mais sentido. E aí demorou um tempo ainda, ela tentando se conectar. Mas, gente, eu sou muito cismada. Se eu sou sua amiga, você pode contar comigo ali até o final da vida. Mas se eu cismar, e eu demoro, tá? Não é da noite pro dia, não. Mas eu já tinha várias ressalvas nessa amizade, porque a gente era muito diferente. Ela era branca, nada contra. Mas assim, de realidade mesmo diferente no Brasil, e que a gente dava muito esse choque. Porque eu respeitava a realidade dela, mas ela não respeitava a minha. Enfim, falando isso, porque, olha, o conceito de felicidade pra ela era totalmente diferente pra mim, né? É que nem agora, quando eu vejo aqui, tipo, pra mim são coisas muito estranhas, né? Quando eu converso com o meu querido, tipo, ele fala que ele ama me dar presente ou me surpreender. Semana passada, ele me levou pra uma feira de Natal, né, de surpresa. E lá tinha uma parte que era em Santa Maria da Feira, uma cidadezinha aqui,
que tinha, tipo, um evento era mais focado pra criança, mas ele me levou porque ele fala que ama ver o meu brilho no olhar quando eu ganho alguma coisa, quando ele me surpreende, e que ele não consegue reagir às surpresas, por isso que ele não liga, assim, pra presente e tal. Mas, assim, ele vem de uma realidade que ele nunca foi rico e tal, mas que tinha uma estrutura de família, né? Semana passada a mãe dele tava falando que eles não tinham que reclamar de memórias enquanto criança, porque eles viajavam. Tipo, eles tinham básico, né? Tinha o básico. E aí ele fica muito emocionado com a minha felicidade, né? Com como eu reajo com as coisas. E eu nunca quero perder esse brilho no olhar. Eu até fico emocionada porque é foda pensar em tudo que eu alcancei até aqui. Às vezes a gente esquece, né? Então, esse ano foi um ano muito agridoce. E esse ainda não é o último episódio do ano. Mas foi um ano muito agridoce, em que ontem mesmo eu tava pensando, eu fiz, cara, eu tomei a decisão de sair do meu trabalho de forma atropelada, com muito medo. Foi um ano muito difícil. E eu tô agora com a agência meio que tomando forma. E que bom que eu me arrisquei. Ao mesmo tempo, a produção de conteúdo, eu queria que tivesse crescido mais, a minha audiência, criado mais. Eu tô muito esgotada, né, na criação, e é por isso que não vou desistir, né, como eu falei ali no início, que eu tava com essa vontade. Mas eu vou descansar nesse recessozinho ali de janeiro. E esse descansar, gente, já avisando pra vocês, esse não é o último episódio do ano. Eu não quero desistir, não é. Eu conversando com o Dani naquele dia que a gente fez o episódio, a gente também fez o processo de radiestesia. E, cara, a comunicação é a minha veia, assim, sabe? Eu amo o que eu faço. Não quero desistir, não vou desistir, mas eu preciso descansar. Então, janeiro, provavelmente vocês vão ficar sem episódios, mas a gente volta na terceira temporada em fevereiro. Por quê? O que é que tá acontecendo? De novembro pra cá, foi o mês em que eu tive mais clientes na agência, né? Eu já passei do marco de 50 clientes na agência e eu tô muito feliz com isso. Mas, de contrapartida, como hoje sou eu ali na frente nos atendimentos e o João Paulo, que trabalha comigo no suporte, né, que ele faz o check-in, ele acompanha, a gente manda e-book para embarque e tudo mais, eu não tô conseguindo criar, né, como eu queria e tal. Eu tô com várias ideias de criação, mas eu não tô conseguindo colocar no papel, porque eu gravo, edito, posto tudo sozinha. E aí eu tava me cobrando muito, né, porque eu sempre tive um arquivozinho, até os episódios, nos últimos episódios do Aprendi com Manhã, saíram atrasados, porque eu tô mandando atrasado pra Adolfo. E isso, como eu levo isso aqui muito a sério, apesar de não estar me rentabilizando, me gera uma ansiedade, uma frustração. Então, eu vou, a primeira semana, né, a última semana de dezembro e a primeira semana eu vou tentar realmente dar uma relaxada. Quero estudar, terminar o curso de marketing que eu falei pra vocês. Eu ainda tenho muita coisa ali, porque ele tá sempre com atualização. Então é um curso que eu nunca vou parar de fazer, mas eu quero tentar dar uma adiantada nele e gravar pra fazer um estoque, né, de conteúdo, pra ficar com 2 semanas à frente. Porque aí no dia que eu combinar, tipo, foi semana passada, era uma sexta, aí eu tinha anotado, né, eu faço minha semana ali, a programação semanal, de gravar vídeo, de fazer isso, de editar e tal. E aí não deu tempo porque eu tava fechando umas vendas pra agência, que é o que tá sendo onde eu tô botando mais energia agora, porque eu preciso botar pra rodar. Sendo bem sincera, assim, tá tomando forma, mas eu ainda não tirei dinheiro da agência pra mim, sabe? E aí, ano que vem, a meta é tirar um salário e tal, porque o dinheiro que eu tinha da empresa anterior tá acabando. Então, a vida da empreendedora, gente, a vida real é isso aí, sabe? Se você não tem dinheiro, assim, de um investidor, de um pai, uma herança, altos e baixos. Então, eu tô, assim, nessa fase bem, bem apertada mesmo, e em janeiro eu preciso começar a tirar um dinheirinho dali. Então, eu precisei direcionar minha energia mais pra agência. E tô feliz com essa escolha, né? O que é que te faz feliz? E aí, ontem eu pensando, eu fiz, cara, eu amo produzir, eu só preciso equilibrar um pouco isso, né? Porque eu não quero desistir da produção, mas a produção não tá rentabilizando. Não como eu queria e como eu preciso. Então, eu preciso direcionar uma energia pra agência. E pra isso ser sustentável, né, eu tô prezando muito pela qualidade de vida. Inclusive, a minha entrevista na televisão saiu e eu tava com muito medo de assistir. Eu ouvi hoje um pouco, que meu querido tava escutando, e ele é muito bonito, né? O quanto ele me admira, ele tava com o olhinho cheio de lágrimas, assim, assistindo. E vou deixar aqui na descrição do episódio, caso você queira assistir.
Mas eu fiquei assim, cara, eu não vou desistir da produção, eu amo isso aqui, mas como não tá rentabilizando, eu preciso gerir melhor. Eu tô com muito plano pra agência, planos que acredito que vão se realizar em 2025. O meu mapa tá aí pra me provar isso. Tô me blindando também na minha espiritualidade e tô entendendo o que me faz feliz, e realmente empreender me faz feliz. Eu gosto da produção, de empreender. Eu fiquei muito, né? Eu falei isso, muito naquela de, eu vou procurar um trabalho e tal. E eu sei que é um talento, seria um talento desperdiçado em um lugar ali só pelo dinheiro. E é muito difícil você fazer algo sem pensar no dinheiro, que eu acho que é essa a diferença das pessoas que têm uma base, né? Que tipo assim, cara, arrisca aí, não pensa no dinheiro no primeiro e no segundo ano, não, só vai. E eu acho que o que me fez pensar em desistir da produção foi justamente por não estar dando dinheiro. E eu fiquei, cara, eu tenho 5 anos produzindo, mas aí eu também parei e pensei, cara, esse é o primeiro ano, de forma geral, que eu tô fazendo tudo sozinha, como o meu canal anterior e tal, que eu abri mão, olha só, eu abri mão, e aí eu fiquei assim, cara, eu já desisti de uma coisa, que eu fiquei assim, será que eu não tô sabendo a hora de desistir? E eu desisti de um canal de 60 mil inscritos, porque eu vi que naquela dinâmica não estava funcionando com meu ex-namorado manter um canal. Então, esse está sendo o primeiro ano que eu tô me encontrando sozinha nessa fase da produção também. Eu aprendi a editar vídeos e tal. Então, eu também tô reconhecendo, né? Eu acho que eu sou muito dura comigo mesma. Eu sou a minha chefe tóxica. E com o João, que trabalha comigo, eu nem não gosto que me chame de chefa. Eu acho que eu sou muito querida. Não sei se ele tá escutando isso, mas eu acho que eu sou muito querida e empática com ele. Até preparei ali um brindezinho do final do ano e tal. Sempre tento, né, fazer o que eu queria que estivessem fazendo por mim, tivesse sendo feito por mim, né, enquanto colaboradora numa empresa. E aí eu fiquei, cara, é isso, sabe? Isso me traz felicidade. Esse ano foi um ano em que eu passei pela pior perda da minha vida, mas ganhei uma sensação de lá. Então, altos e baixos. E aí eu quero te lembrar disso, que não é essa dualidade da vida, né? De feliz ou triste, que se você é diferente, tá tudo bem, que você não deve seguir a régua do outro, sabe? Por exemplo, viajar pra mim me traz uma grande excitação. Tipo assim, janeiro, quando eu voltar em fevereiro, eu já vou ter viajado pra um país, uma viagem de neve. E eu tava fazendo o roteiro dessa viagem semana passada. E vai ser eu, meu querido, e uma amiga e o marido dela. E aí eu botei no grupo, eu entreguei o roteiro todo certinho ali e tal. Ela falou, amiga, você já fez tudo. Você é perfeita. E eu amo organizar a viagem, roteiro. Pra mim é muito difícil até, tipo, abrir mão disso, sabe? De deixar alguém fazer e tal. Eu gosto de estar por dentro e eu fico muito animada. Então, isso me faz feliz. Assistir filme de Natal me faz feliz. Empreender e conseguir negociar e fazer uma boa negociação me faz feliz. Entender quando um cliente também não tá valendo mais a pena e entender esse amadurecimento meu, sabe? De antes eu tinha medo de perder venda. Hoje eu não tenho medo de perder venda porque eu sei que faz parte do processo, que nem todo mundo que vai falar comigo vai fechar. E é muito bonito se olhar com esse orgulho, assim, né? Então, a gente, enquanto mulher, né? Eu consumo muito conteúdo em podcast. E tem muito isso, né? São realmente conteúdos feitos pra mulher, de mulher para mulher. Marisa! Mas são conteúdos feitos de mulher para mulher e fala dessa dificuldade que a gente tem de se orgulhar da gente mesmo. E um dos motivos que eu não tô conseguindo assistir a entrevista agora, porque eu sei que eu vou achar algum defeito. Seja na minha aparência, eu falo, nossa, olha como eu tô gorda, olha a minha papada, olha isso, olha aquilo. Seja alguma coisa que eu queria ter falado, então acho que eu tenho que marinar um pouco isso para depois assistir, porque senão eu vou me julgar. Mas eu sei que eu fui bem, que eu brilhei. Tô vendo aqui o feedback da galera e eu sei que eu fui bem, mas eu não quero me olhar não quero ser injusta comigo agora. Olha que loucura. Mas eu tenho esse conhecimento, né, hoje, do que eu consigo fazer, do que tá ao meu alcance. Então, imagina cenários que te fazem mais feliz. Entende que você não vai ser feliz 100% o tempo todo. É impossível. Mas vai em busca dessa felicidade. Tem até um filme, né? Em Busca da Felicidade. Constrói essa felicidade. Entendendo que não é da noite pro dia. Entendendo que vai demandar coragem.
escolhas. Esse ano foi o ano que eu acompanhei alguns casais, assim, né? Histórias de alguns casais. Que o relacionamento ele já tá fracassado. Já acabou. Mas a pessoa tá ali insistindo. E, véi, eu não consigo entender. E depois que eu passei por um término de um relacionamento, eu tenho até um lugar de fala ali que eu sei que é muito difícil, mas eu não consigo entender como a pessoa fica no limbo sem deixar espaço pra ser mais feliz, sabe? Lógico que a gente tem que entender momentos difíceis, fases difíceis. Não dá pra desistir de um relacionamento da noite pro dia, ainda mais quando é relacionamento de anos. Eu entendo isso, tá? Eu não terminei meu relacionamento da noite pro dia e tudo mais. Mas eu também entendo que é importante deixar a porta aberta pra coisas novas quando aquela coisa que você teve ali o tempo todo já tá tendo mais partes negativas do que positivas. Então faz um balançozinho aí. Acho que o próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre essa expectativa pro próximo ano. Do que é que tá te trazendo mais felicidade, do que é que tá te trazendo mais tristeza. Pra gente poder equilibrar isso. A gente tá em busca do equilíbrio aqui constantemente, né? E acho que talvez esse equilíbrio seja muito difícil, mas que a gente abrace as oportunidades e que deixe espaço para elas fluírem, né? Eu sei que trabalhar hoje para uma empresa, por mais que me trouxesse momentaneamente essa sensação de estabilidade, de ter um dinheiro certo todo mês, não me faria mais feliz. Empreender a longo prazo, eu sei que vai me dar o retorno que eu almejo, né, como objetivo de vida, e que essa fase difícil, que, gente, não tá sendo fácil, sério, bater de frente com muita crença, com muito medo, com muito desafio, com muita instabilidade, mas no final das contas tá me fazendo feliz. Então vão ter caminhos que vão ser totalmente mais difíceis, mas que vão te fazer mais felizes, assim, esses caminhos. Então tenta analisar. Talvez seja um caminho totalmente diferente do meu. Provavelmente seja, e eu espero que seja, porque somos seres individuais e únicos. Ao mesmo tempo que a gente precisa muito dessa comunidade, a gente precisa entender a nossa individualidade. Então, eu sempre trago a minha vivência para você perceber isso, né? E entender seus limites, quem faz sentido na sua jornada, quem não faz. Limpa, 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 limpa. Quem faz, quem não faz. Entender que relacionamentos acabam. E eu não tô falando só de relacionamentos de casal, né? Tipo, de marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher, tipo, amoroso, mas de amizade, de laços familiares também, que às vezes a gente tem que romper. Se você tem coisas e pessoas na tua vida que tá ali sempre te cutucando, sabe? Cara, a gente merece ser feliz. Vamos abraçar mais, cada vez mais, Não, eu não tô partindo de meritocracia, porque eu não acredito na meritocracia, mas no automerecimento. Olha pra você e fala, pô, o que é que eu mereço disso aqui? E tenta, dentro da sua realidade, do que faz sentido pra ti, extrair o melhor disso. Espero que a gente consiga ter mais momentos de felicidade do que de tristeza. Esse é o objetivo aí, no final das contas. Tá bom? Ai, gente, obrigada, viu? Olha, o link do Apoia-se tá aqui pra quem quiser apoiar esse podcast pra ele continuar aí no mundo. Eu tô nas outras redes também aqui, tá na descrição do episódio. Dá 5 estrelas se você ainda não deu, é muito importante pra esse podcast chegar pra mais pessoas. Compartilha esse episódio com suas amigas, com seus amigos, pra eles escutarem e fazer parte dessa grande comunidade aí de aprendizes. E obrigada, Adolfo. Obrigada, meu diretor criativo, editor. Sucesso aí na nova jornada. Olha, pra quem é de Feira de Santana que tá me escutando, Adolfo abriu o estúdio dele de tatuagem em Feira. O arroba dele é @AdolfoJob. É em Feira. E o cara broca. Acho que quem me segue ali no Instagram viu a tatuagem incrível que ele fez. Então, vale a pena fazer a tatuagem aí, porque é um tatuador de excelência no espaçozinho dele em Feira, que eu tô doida pra ver como é que ficou. Um cheiro, aprendiz. Boa quarta-feira, te espero próxima semana. Tchau, tchau. Saudades.